Marcelo Bezerra. Nelson Brito, E boa hoje tarde ou bom temos, dia, boa noite. e hoje nós temos um convidado especial. Quem não conhece o cara tá por fora da internet, tá por fora da história da internet e da segurança. Gustavo Scott. Não tão especial, mas vamos embora. Se apresenta aí, Gustavão, para o pessoal que não te conhece, porque tem gente que às vezes não conhece mesmo o Gustavo. Conta um pouco aí da tua história, resume um pouco aí da tua história, Gustavão. Tá, eu vou começar com o presente, então a gente depois pode voltar no passado. Mas atualmente eu sou um engenheiro de software da Microsoft. Eu lidero um time que faz segurança em hardware. Então a gente desenvolve para Microsoft e não Microsoft. Então eu lidero essa equipe com 6 pessoas atualmente, desenvolvendo firmware desses dispositivos. Mas já trabalho com isso há muito tempo, então comecei a minha vida no hacking, tipo, hackeando as coisas, entendendo como a internet funcionava nos primórdios da internet e desenvolvendo a minha carreira em cima de segurança ofensiva mas nos últimos 10 anos trabalhando na parte defensiva da coisa, e pesquisa de segurança e tal. Eu lembro, inclusive, Marcelo, que a gente. Eu não tem como deixar de falar aí nisso, né? Houve uma edição do C4 que a gente chamou o Gustavo, e o Gustavo Isso. acabou falando bastante sobre essa parte de hardware e tal, o que que deveria levar em consideração para você ter uma garantia de hardware. Ele fez até um comparativo, dizendo, cara, hardware perfeito é impossível você ter porque custaria muito, muito, muito você fazer uma proteção de hardware. Bom, para quem não conhece, eu conheço o Gustavo há mais de 20 anos. Assim como eu conheço o Marcelo também há mais de 20 anos. Só que o Gustavo eu conheci numa outra vida, né? A gente se conheceu na época de RC. E aí, por onde que a gente começa hoje, Gustavão, contando as histórias? Quer contar as mais recentes, quer contar as mais antigas? Quer trazer Ah, algumas cara, coisas é atuais? tanta história. Mas acho que a gente pode ir mais recente, que daí eu acho que já puxa o gatilho do que a gente pode falar em cima, mas o que acontece é que hoje em dia a questão do celular é quase que ubíquo, né? Então, tipo, todo mundo tem, tá por todo lado, e às vezes as coisas que são convenientes podem trazer certos riscos, né? Então, eu estava numa festa com o Nelson, aniversário de uma amiga, e a gente estava ali sem muito o que fazer, tipo, rolando alto samba, eu não sou muito do samba. Não é que não tinha nada o que fazer, é porque a gente estava meio que entediado na hora. Eu E a também, gente não gente tinha que não o que gosta procurar. do samba. É, Aí eu gosto de brincar assim, sabe? Do iPhone que tu tem o negócio de AirDrop, daí a gente fez uma montagem, uma imagem assim, dizendo, você foi selecionado para ir ao palco cantar com o grupo e tal. E comecei a mandar a imagem para as pessoas que estavam com AirDrop aberto. Daí eu alterei o nome do meu iPhone, botei o nome do bar e tal, para ter mais credibilidade. E uma galera aceita essas imagens e não parei lá para ver, né? Se alguém subiu, mas certamente alguém deve ter ido lá para E perguntar o para legal, e o poder legal é que dançar. eu tava demonstrando isso aqui outro dia para uma pessoa que não é ligada nesse mundo, né, de segurança e tudo mais. E aí deixa eu ver se eu consigo fazer a demonstração aqui. Eu vou ver se eu mudo aqui meu fundo de tela, porque o negócio é assim. E a gente tem falado bastante disso aqui, Gustavo. Principalmente o usuário final, que tem essa comodidade do dia a dia, de ter tecnologia na ponta dos dedos, como é o celular, não leva em consideração certas coisas. O AirDrop, por exemplo, existem outras funcionalidades que não só o AirDrop, existem outras formas de você fazer troca de arquivos e tudo mais entre Android, equipamentos da Samsung, cada um tem o seu peculiar, né? O do iPhone é o AirDrop e você pode utilizar ele não só entre os iPhones, mas também entre os Macs, né?
Eu vou Transfere, mudar aqui, você eu vou ver se transfere. eu vou mudar aqui meu fundo de tela rapidinho, só para mostrar para vocês o que que acontece quando a gente. Calma que eu entrei no lugar errado. Background. Eu vou botar blur. Tá bem zoado aqui minha. Já deu até para ver, né? Que tá cheio de camisa e casaco aqui atrás de mim. Mas a gente fez um negócio que faria mais ou menos isso. E que é. Eu vou abrir aqui minha tela. Tá dando para ver minha tela aí na boa, né? Tá sim. Tá. Eu vou jogar aqui no Eu AirDrop. vejo que tu não lê e-mail. É, não. Ó, Sete mil É, abre o trezentos e-mails não caçamba lidos. aí, cara. já recebeu. Tá, Na já, hora tá que vendo? recebe, na hora que recebe, já aparece a mensagem. Já aparece. Entendeu? Então, quer dizer, o cara já recebe o airdrop e já aparece a mensagem para ele. O que a gente colocou era tipo, a gente estava só brincando, não estava fazendo nada de maldade, mas assim, demonstra, né? O quanto que. E a lista de airdrops abertos assim para. Gigante. Porque você tem como configurar para somente teus contatos, ninguém, Você ou tem everyone. Bluetooth aberto também, né? Você tem Bluetooth aberto, né? Na verdade, as pessoas não sabem. É, Tem uma coisa, quer dizer, não sabem o que configurar, e eu acho que também não querem também, porque tira a facilidade, né? Então, eu falo com um monte de amigos aí, coloca um duplo fator no teu WhatsApp, no teu Facebook. Então, tá falando, não, mas é muito chato, tem que ficar digitando toda hora, tem não sei do quê. Deixa eu achar meu telefone. É, cara, assim, ó, tu vai em qualquer prédio, edifício que tem um monte de apartamentos, se tu colocar ali no Bluetooth, vai aparecer um monte de televisão. Tu conecta e tal. E a brincadeira é aquela, né? Projeta um filme do Xvideos ali e causa o pavor, né? e Então era. tu imagina num bar com aqueles telões e tal, e os caras me deixam o Bluetooth aberto. É. É. Deixa eu achar meu celular que eu perdi ele aqui. Ah, não, tá aqui. Ô, tu Vamos ver se sabe que até hoje está parece listada de aqui a TV está listada aqui. Vou até tirar ela daqui. A minha, por exemplo, ela aparece aqui, né? Então, assim, a gente via antigamente as pessoas fazendo umas brincadeiras de. Saiu até um vídeo que viralizou na época, que o cara tava no shopping e ele colocou aquele gemidão, né, do WhatsApp. Lembra do gemidão do WhatsApp? Sim, Botou um né? gemidão do WhatsApp dentro de uma grande loja de eletrônicos. Eu não vou falar qual é o nome da loja, mas. E aí o amigo ficou filmando e ele conseguiu jogar e ficar passando e berrava, mas é tipo assim, o som estava tão alto que berrava, e o cara estava do lado de fora da loja, no corredor as pessoas começaram a olhar assim para dentro da loja pensando o que estava acontecendo, entendeu? A minha, por exemplo, aparece aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Sim. A minha TV aparece. Franco. Então, assim, mas a minha está configurada para parear com alguns aparelhos. Você consegue configurar lá para parear com alguns aparelhos. Se eu tentar parear aqui, eu não vou conseguir parear. Você tem Bluetooth, você tem o AirDrop, você tem outras tecnologias que podem ser utilizadas para fazer isso. Se a gente tivesse conseguido imagina o seguinte, nesse mesmo local, a gente estava tão entediado que o Gustavo acabou achando um cabo de rede solto. Assim, no meio do bar tinha um cabo de rede solto. Nessas Então, quer horas que eu dizer, penso, por que que eu não trouxe meu Raspberry Pi para conectar nessa rede? nessa hora que faz falta aquele libretinho, né? Então, assim, as pessoas elas não têm meio noção. E eu lembro de que eu encontrei. Eu sempre esqueço o nome daquele. Eu acho que ele é um alemão, cara, que está sempre na H2HC lá fazendo a parte de badge. Brian, Brian, né? é Brian. Brian. Aí eu encontrei com o Brian, tava na H2HC, e o Brian, puta, saímos ontem, fomos no bar e tal. E eu crente assim, né, cara? Pô, o cara foi para um bar, se divertiu pra caramba. Falei, e aí, se divertiu? Ele.
Pô, a gente conseguiu o endereço da impressora, conseguimos imprimir lá, começamos a imprimir uma porção de coisa na impressora, a pessoa que estava lá não estava entendendo nada. Eu falei, mano, falei, falei, olha, olha como é que é como é que é a balada de nerd, né? Nerd sai e começa a catar essas coisas. E quando a gente Isso me começou. remete a uma história, né, uma lenda da internet aí, que o cara, ou os caras, né? Tipo, que, que num grande órgão de polícia federal de algum país conectou nas impressoras e começou a imprimir rola. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu vou te falar. Hoje não é para menores de 18 anos, hein? Hoje não é para menores de 18 anos. É, Mas é, na, ve- mas, na tem verdade, essa questão, né? O telefone, é assim, ele se transformou num negócio que acaba sendo obrigatório, né? A gente, por exemplo, você tem um monte de bancos hoje em dia, lá, na verdade, a maioria, que você só acessa se tiver o aplicativo para pegar o token, né? A gente, né, que estava falando antes lá o pessoal que foi lá para o Catar é obrigado a baixar o aplicativo do Covid, né? Que dizem, né, alguns dizem que faz espionagem, etc., né? Então é um negócio assim louco, né? Porque a gente é obrigado a colocar um aplicativo e a gente não sabe, na verdade, a pessoa não sabe o que o aplicativo faz. Esse é o ponto, porque você tem que autorizar, né? Você autoriza lá fazer o quê, né? Você tem que colocar se autoriza, né? Você E chegou o lá de fato de tu férias, não ter uma alternativa, né? Porque, não tem pô, aí o alternativa, cara né? te obriga a botar um app ali dentro, tipo, aí o que que tu faz? Aí tipo, tu pagou uma grana para ir para a Copa do Mundo, aí tu não aceita isso. Aí tu fala, não, eu É, não aceito os termos, eu vou voltar. então, é nesse ponto que eu ia falar, porque quando você instala, ele no momento que você instala, ele fala, olha, esse aplicativo vai precisar acesso ao teu microfone, à tua câmera, a isso, isso e isso. Se você, de repente, bloquear esses acessos, ele para de funcionar. Então, ele te obriga, de qualquer maneira, a a ter esse colocar tudo, acesso para exatamente. funcionar. E aí vira aquele negócio de espião, né, cara? Eu lembro que eu estava com o Gustavo, a gente estava conversando bastante coisa. E assim, cara, a gente está numa conferência hacker, surge assunto de tudo quanto é tipo. E tinha horas que a gente pegava o telefone e largava no quarto para a gente poder conversar. Porque a gente nunca sabe o que está se passando no celular. Uma vez eu estava aqui em casa conversando com uma amiga, falando sobre Penedo. Pô, quando ela abriu com o celular dela, estava aparecendo uma opção de propaganda de Penedo. Eu falei, gente, que isso? Falei, sabe, é impressionante. Aí a gente fala do Alex, a gente estava esse final de semana, a gente estava na casa de uns amigos, né, do pessoal lá, e aí tinha um Alex, aí me lembrou aquela história que a gente já contou aqui, Marcelo. O cara chegou na sacada assim do condomínio, Alexa, toca só para contrariar, sei lá, matando a barata, ou a melô da barata. E aí começou a tocar em todos os Alexas, entendeu? As pessoas têm essa comodidade hoje em dia que é do dia a dia, e o celular é uma que está na ponta da mão, está aqui na ponta dos dedos, a gente fazendo as coisas e tudo mais, a gente precisa dele para o dia a dia, porque atualmente as pessoas não vivem mais sem. A pessoa hoje em dia não dirige sem o Waze, a pessoa hoje em dia ela não vai para academia se não estiver escutando uma música no celular. A pessoa hoje em dia, eu não ando mais com carteira, não ando, porque para mim tem tudo aqui, tem CNH e tal, mas o CNH, por exemplo, é um aplicativo que ele consegue fazer a autenticação biométrica. Pode ser por Finger ID, né, o Finger ID da, da, Ouço. ou Face ID da Apple. E nos outros celulares devem ter também essa coisa da garantia de você ver a biometria. Cara, você hoje em dia anda com ele para cima e para baixo e você precisa sair para ter o Uber. Eu lembro que o Gustavo, pô, botou em modo de economia de energia, porque era para poder pedir o Uber no final. Pagamento você faz pelo Apple Watch e tal.
E conforme vai aparecendo esses negócios, ó, uma coisa que eu ando, que o pessoal até brinca comigo, por que que você usa a capinha no teu passaporte? Passaporte brasileiro, ele tem o RFID. Essa capa aqui, ela protege contra qualquer leitura de RFID. Então, quem hoje em dia se preocupa com relação a isso? Porque, por exemplo, se você está com teu cartão de crédito, O cartão de crédito com RFID, você tem que andar. Eu desabilitei, porque eu tenho uma carteira normal, desabilitei. Até, quer dizer, na verdade, desabilitei porque eu perdi o meu cartão do banco, né, um dia na rua. Cara, eu fiquei, falei, caramba, ferrou, né? Se alguém achar, vai exato, sair comprando, e vai tu sair vê, testando o que que compra sem senha, né? E não, compra bastante coisa, na verdade, né? Dá para alguns, sei lá, dá, até R$ 100, tem cara. limite. Tu quer ver, por exemplo, tinha um Rios que eu estava vendo outro dia, e aí o cara tá assim, né, com a esposa assim com o cartão assim no bolso da camisa. Aí ele, não, não, vou pagar. Aí pega a máquina, não sei o quê, pá, fez a aproximação no cartão que estava aqui assim, guardado no bolso da camisa dela. Então, quantas pessoas andam com esse negócio aí e não tem alguém fazendo leitura desses RFID? Por exemplo, Pois, passaporte é é, foto, se o cara carteira tiver você tem aquelas que maquininhas fazer. de cartão mini, né? Aquelas que cabem no Sim, bolso, sim, conectar no celular e cabe no bolso, que praticamente só faz isso, né? Só faz aproximação. exato. O Ah, cara vai passando, eu- o cara vai passando assim, dentro de um bar, como a gente estava fazendo lá com airdrop. Que todo mundo que estava em volta, que tinha airdrop habilitado, aparecia e a gente fazia assim, era tipo, corria página, que era muita gente com aquele negócio aberto. Tu imagina o cara bota isso no bolso assim da calça da frente ou da bermuda e sai andando e as carteiras as pessoas normalmente deixam no bolso de trás ou no bolso da frente. Conforme vai passando, vai caminhando, vai ali pegando, sei lá, já bota lá para fazer automaticamente a cada, sei lá, hackeou o negócio, mudou o firmware e fica cobrando lá R$ 200 de cada um, que seria o valor mínimo para não pedir a senha. E vai passando por isso. Se ele pegar 10 pessoas, ele já está com 2.000 no bolso. é, Mas, tudo bem, mas isso é só uma extensão daquela história do phishing, né, meu? Porque, tipo, é impressionante como as pessoas acreditam no que mandam e nas informações e, e como as pessoas são obedientes a instruções, né? Então, tipo, se tu manda uma instrução para ela, que nem a gente, vai no palco lá que você vai cantar uma música junto com a banda. Claro que quem é inibido e tal, mas eu já pego umas pessoas mais exibicionistas, já vai, tipo assim, eu vou lá cantar karaokê e tal. Mas é impressionante, eu sempre me apavoro com essa passividade de algumas pessoas, As ou por pessoas, so- as pessoas são muito solícitas, inocência, cara. por... Elas são muito solícitas. O que você fala para elas para fazer. E aí a gente estava lembrando de alguns casos, né, de alguns trabalhos que a gente fez no passado, que eu cheguei a trabalhar em um projeto bem grande com o Gustavo antes de trabalhar contigo, Marcelo. Aí, assim, eu tinha mandado, antigamente você tinha aquele net message, né, que você mandava pela rede inteira um broadcast para todas as máquinas Windows. E aí eu mandei um assim, tipo, eu não tinha combinado nada com o cliente, a gente estava fazendo todo o processo e o negócio era, a gente vai combinar as coisas para a gente poder fazer. Só que eu não tinha combinado nada e eu estava fazendo um teste. Só que no teste eu botei para broadcast. Eu não tinha botado uma estação específica, eu mandei para broadcast. Então eu mandei para a empresa inteira para trocar a senha naquela hora. E todo mundo começou a ligar para o pessoal de suporte para perguntar se tinha que trocar a senha, entendeu? Então tu imagina o caos que é gerado, porque as pessoas são muito solícitas. Quando recebe esse tipo de informação, poucas pegam o telefone, ligam e falam, ó, é para eu trocar minha senha mesmo? A maioria trocou, acabou trocando pela senha que eu pedi para trocar. E a gente viu que valeu a pena fazer o teste, apesar de não ter sido autorizado, valeu a pena fazer o teste porque elas acabaram trocando a senha para aquela senha que eu queria que elas trocassem. É, Sim, password. mas vamos dar esse exemplo da senha, mas tu imagina que tu tem uma vulnerabilidade que tu intercepte essa troca de senha e tu capture essa senha.
Então, mesmo que seja uma solicitação idiota, que teoricamente não tem problema nenhum, pode estar relacionada com alguma coisa, uma questão de segurança. Então, mesmo tu pensando, não dá nada, o que que vai acontecer? Eu vou só trocar a senha. Cara, Tipo, assim, Mas se você porque mandar não tem uma que fazer mensagem nada, entendeu? É uma bonitinha, coisa que. se tu mandar uma lembra? mensagem inocente com uma short URL, cara, eu acho que de 10 Sim. pessoas, 8 clicam, cara. Não, não, não. E se tu pegar, por exemplo, o WhatsApp, Então né? O isso aí tem que WhatsApp, estar lá, né? o WhatsApp, quando você manda, ele manda um link, né, por SMS. Se você consegue mandar um link já personalizado para aquela troca do novo telefone, por exemplo, você colocou o novo telefone e tal, você de repente intercepta ou sabe qual é o URL, diz exatamente qual é o URL que você vai lá dar para validar aquela troca. E você manda como se fosse assim, aplique aqui para um emprego tal para você ganhar R$ 5.000, trabalhando 2 horas por dia, que estava rolando demais. O cara clicou, boom, de repente já passou o WhatsApp para outra pessoa, entendeu? E aí leva aquele caso antigo, né, do juiz federal que teve as conversas vazadas e tal, que foi uma interceptação, que mandou ligar, e o cara teve acesso ao correio de voz do cara, que fez um spoofing via VoIP pela internet, etc, etc. Então, Tu assim, quer coisa mais simples, se tu quer colocar uma imagem num e-mail, só que essa imagem está dentro de um servidor que tu controla, então tu já vê qual é o IP da pessoa, tu já sabe a localização mais ou menos dessas pessoas, quem está por celular, quem está no computador, já consegue fazer uma série de mapeamentos com uma coisa que tipo, basta olhar o e-mail, não precisa nem clicar em nada, entendeu? Tu já exatamente, consegue pegar mais informações, né? baixou o negócio, já tem o agent, já tem o agent do cara, a versão do sistema operacional, qual é o sistema operacional, localização às vezes. Tem muita gente entra em sites aqui, ou entra em alguns sites, eles ficam perguntando aqui: você quer compartilhar a tua localização com o site tal, ou você quer atualizar, receber notificações? Cara, eu boto não para tudo, mas tem gente que vai lá e é Claro ok, que sim, cara, o ok. cara tá pedindo lá, apareceu, fala, exatamente. Pô, mas nem é para aplicativo de entrega, né? Tô brincando. Não dá para ficar sem comer. Não, mas é tipo, cara, eu vou te ser É. sincero, assim, a população em comum, né, o indivíduo, o usuário normal, o usuário de tecnologia do dia a dia, não falando de corporações, mas falando do dia a dia, eles não têm noção do que pode estar acontecendo. Como a gente estava num bar, fazendo uma brincadeira, e aí a gente pegou alguns para fazer essa brincadeira, poderia ser alguma coisa maliciosa, a gente mandar. Para. Pô, Tu imagina, tu entendeu? poderia, tipo, fazer muitas coisas, né? Tipo, Sabe? E se tivesse uma vulnerabilidade de one click, e já aconteceu disso, já aconteceu de já ter uma vulnerabilidade de one click. Por exemplo, o WhatsApp, pô, teve uma vulnerabilidade uma vez que tu recebeu uma mensagem que era numa, sei lá, acho que era no alfabeto árabe, que tu recebeu uma mensagem e dava um crash no negócio. Entendeu? Então, se o cara conseguir controlar isso, mandar uma mensagem para você, tem teu contato, mandou uma mensagem, e você recebeu aquilo e de repente executa alguma coisa, já faz um jailbreak no teu. E é o que o pessoal normalmente da Pegasus faz, né? O pessoal não, mas você pega. imagina o seguinte, tu tá num restaurante, daí tu tira foto do prato, uma foto que apareça um prato e que identifique o lugar onde tu tá, entendeu? Daí tu pega e faz a montagem e bota um rato ali, alguma coisa, sabe? Tipo, da cozinha e tal. Aí tu começa a espalhar por airdrop. As pessoas vão levantar da mesa e vão embora, entendeu? Tipo, vão chamar o Exatamente. gerente lá, o que que é isso? E aí todo mundo vai É. começar a receber, os caras vai dar problema, entendeu? Então, Não, tipo, e aí coisas viraliza, né? pequenas. Aí É. viraliza, que aí você sai do airdrop, o cara começa a mandar no grupo da família, O começa a cara mandar no sincroniza Instagram. com a TV, o cara sincroniza com a TV que está lá no restaurante e bota lá um filme pornô. Imagina, como é que o. Aí, pô, até o dono do restaurante primeiro entender o que está acontecendo, né? Para depois achar o controle remoto e desligar a TV, cara, já É, foi. e assim, e o que eu estava E o conversando com o pessoal Gustavo, filmando e postando, né?
a gente só tava, a Tá gente só tá- divertido ser adolescente Aliás, hoje em dia, teve né? isso no é. aeroporto, né? Teve isso no aeroporto. Eu não sei se foi Não, no teve isso no Santos aeroporto, Dumont. o pessoal Eu não sei se conseguiu. foi funcionário ou se foi alguém por Foi Bluetooth, coisa assim. sincronismo, foi sincronismo por Sincronismo. Bluetooth, que o cara foi lá e começou a passar e ninguém descobre. É, Ninguém descobre. E aí aparece lá no quadro que seria de aviso, começa a aparecer lá um filme de é. X-Video, entendeu? Aconteceu isso no Santos Dumont. Faz Então, se pouquinho. for um Você negócio de já viu, eu tava Bluetooth, num cara, quer lugar dizer, que, aí o tipo, cara coloca assim, né? Um hacker, né? Nossa, baixou aqui um hacker, o Ultra Top Plus, não sei do que, e o cara usou. só o cara Porque a curioso, né? Porque tecnologia quem é foi curioso para vê um ele, né? IP lá, já digita no browser o que que é esse IP. Tipo, eu tava uma vez na rua lá, eu moro em Seattle, daí tinha um painel lá público que passava propaganda, só que o negócio, sei lá, tinha dado um pau e aparecia um IP, tipo, uma URL para manutenção. Cara, eu conectei na URL, entrei no sistema dos caras, tu podia fazer o upload de vídeos, não sei o quê, para trocar as coisas que ficavam passando. Fazer o que tu quisesse, negócio, sem senha, sem absolutamente nada. Então é impressionante como ainda existe essas coisas que eu olhei, eu fui de curiosidade, eu sempre faço isso, quando eu vejo uns IPs, uns URLs, eu faço isso. Isso E a gente está falando de um iPhone, a gente estava simplesmente com o iPhone. Agora, tu imagina se a gente tivesse levado uma maleta com alguns aparelhos que pudessem fazer esse tipo de coisa, entendeu? Tipo, interferir na radiofrequência, quebrar o Wi-Fi do cara. E tem muita gente que tem. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que têm iPhone e têm Android. E aí o Android ele anda com o Android rooted e cheio de aplicativo ali para começar, tipo, tá entediado no meio do bar, pô, começa a fazer as coisas, daqui a pouco tá dominando as telas que estão passando jogos ou alguma coisa assim, e começa a fazer interferência no sinal ou começa a enviar coisas para isso. Então, assim, cara, é um mundo tecnológico, é um barato, cara. Para as pessoas que têm curiosidade atualmente, eu acho que é um universo muito mais rico do que era na nossa época, o Gustavo. eu também Na acho. nossa Esse época, negócio de pichar muro é coisa do século passado, entendeu? Dá pra é, fazer coisas muito mais interessantes digitalmente. e assim, foram 15 minutos de brincadeira e tipo, depois a gente parou, falou, não, chega, já deu, brincamos, fizemos uma brincadeira que a gente queria, mas que poderia ser alguma coisa maliciosa e as pessoas aceitam. E é simples você chegar lá e trocar isso para botar contacts only, entendeu? É só É, receber dos tipo, eu meus mandei essa contatos. imagem, sei lá, para umas 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, acho que umas 3 declinaram receber as imagens. Então, olha só que coisa doida isso, né? E o pessoal aceita. Também tem uma vez também que eu estava no restaurante também, queria pegar o Wi-Fi, eu perguntei lá para a pessoa, é esse ou é o outro, né? O cara disse, não, só tem um, né? Eu falei, só tem um, é? Eu dei uma olhadinha em volta, assim, já tinha alguém com o cara lá. Cara, tinha alguém lá com access point lá, cara. Não sei, assim, e tava aberto, obviamente estava aberto, né? O do cara lá tinha uma senhazinha. Eu falei, tem um cara aberto, que é o cacete aberto. Não vai muito É, longe. cara, Antigamente rolava engraçado. uma lista na internet que você tinha lá os endereçamentos de todas as câmeras que tinham conectadas na internet, sem senha nem nada, que a pessoa podia acessar e assistir aquela webcam, entendeu? Era Mas aquela, ainda tem isso. Se tu procurar, tipo, ainda tem. Então, webcam access ou passwords, alguma coisa assim, e tu tu vai, entra e tu vai, acaba vai assistindo o ver. vídeo da casa da pessoa, tu começa a fazer o Big Brother da pessoa, o surveillance mesmo, a vigilância da pessoa, tá ligado? É muito louco, é muito louco. Eu sei que, tipo, mas eu acho que esse assunto já deu, né, Gustavo? Vamos falar de outra coisa, né, cara? Senão daqui a pouco vão começar a botar o nome da gente na lista aí de não gratos em alguns lugares. Cara, bom, a gente já está aqui estourando 40 minutos. Eu acho que foi um papo bom. Acho que a gente falou bastante coisa. Acho que no final das contas, mensagem final que eu deixo é:
utilizem a tecnologia, mas utilizem de forma correta, o que é difícil, principalmente para aquele usuário leigo. Existe muita facilidade hoje em dia para você usar a tecnologia, mas você tem que levar em consideração que essa facilidade também traz as malezas, né, do dia a dia. AirDrop é um negócio fantástico para você compartilhar arquivo, compartilhar foto, compartilhar uma opção de coisa, mas é um negócio também que pode ser utilizado para fazer esse tipo de. Como a gente fez de brincadeira, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, entendeu? É, Daí, assim, cara, não usem celular, caralho. A minha mensagem é a seguinte, a tecnologia, quanto ela mais facilita, tu tem menos segurança, né? Então tem sempre aquela máxima de tipo, não vamos engessar o nosso sistema, ou seja lá o que for, em função da segurança. Então tem esse equilíbrio, assim, né? E eu acho que a coisa vai evoluir no momento em que todo mundo começar a receber porcaria por airdrop, tenho certeza que os caras vão fazer algum outro mecanismo ou vão aprender como restringir as coisas e tal. Então a minha mensagem, tipo, eu vou ao contrário do que nós estamos falando, é tipo, seja curioso e zoe com os outros, né? Porque enquanto essas coisas Cara, acontecem, é divertido fazer isso, né? Não, mas agora tu vai rir, Nelson, mas é do ponto de vista da curiosidade. Não, o Gustavo tem curiosidade uma passagem muito científica, boa. entendeu? Não, Dos É, exatamente. experimentos. Então, para fins educacionais. O Gustavo tem uma passagem que a gente tava eu, ele e minha mãe, a gente passeando por um local, né? E aí, de repente, uma garota parou a gente e falou assim: vocês são parentes, vocês são irmãos? Eu falei: somos. Qual o grau de parentesco de vocês? Eu falei: nenhum. Aí a menina, não, mas peraí, vocês são irmãos? Eu falei: são. Aí ficou nesse papo, aí o Gustavo, vem cá, mas o que que você quer vender? Aí a menina, não quero vender nada. Aí ele falou, é só curiosidade? Aí ela, só curiosidade. Ele, parabéns. Ele falou assim, parabéns. Eu falei, caraca, eu não acredito que ele falou parabéns pra mim, ó. Mas é que hoje em dia é raro tu ver pessoas curiosas. As pessoas têm medo de fazer as perguntas. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo, mas por isso que eu hoje achei em dia o pessoal interessante ela perguntar umas coisas assim, porque quando ela se aproximou, eu achei que certamente ela quer vender alguma coisa, né? E quando ela falou que não, eu fiquei espantado, assim, né? Porque tu não é abordado normalmente sem nenhum hoje em dia você não interesse, né? puxa mais papo com ninguém, né? Quer dizer, eu não puxava mesmo, nunca, eu não sou bem social para isso. Mas tem gente que puxa papo hoje em dia, você fica desconfiado. O cara quer me dar, é isso, quer me vender, quer me dar golpe, não. Bem, a minha mensagem aqui, eu vou plagiar um cara que apresentava um programa de investimento, aí estava a bolsa derretendo, tudo ferrando, caindo lá 50%, falava assim, mas não deixe de aproveitar o final de semana, o cara falava. Era na sexta-feira. Então, apesar de todos os riscos, não deixem de aproveitar a tecnologia, né? Nem o que você estava Não, falando, em algum momento, algum momento a tecnologia ela vai melhorando, né? Então, não deixem de aproveitar a tecnologia, né? eu vou Mas coloquem ressuscitar o meu irmão segundo aqui. fator de autenticação. Bloqueie o RFID dos cartões, ou boto uma carteira e por aí vai, né? É sim, uma, ca- Seja uma carteira, uma carteira para RFID, cara, é obrigatório. Eu acho que é obrigatório a pessoa comprar. Se tem cartão de aproximação, tem que comprar, cara. Tem que comprar uma porque às vezes está sendo utilizado e nem sabe. E a maioria não pede senha para, tipo, até certo valor não pede senha. não pode ser. E para passaporte também. Eu recomendo muito para passaporte. Eu tenho para passaporte para carteira. É Sabe que eu isso. nunca tentei ler, agora tu falou esse negócio do passaporte, eu vou tentar pegar um leitor de RFID Eu só não para sei ver que pensar no informação que tem passaporte, dentro do não. passaporte. Eu pensar no É, passaporte. mas no passaporte é um dos que eu mais fico ligado porque, cara, tu tá pô, tu vai para um evento, por exemplo, a gente ia para o evento tipo Black Hat. Tu às vezes andava com passaporte. Eu não ando com passaporte. Quando eu viajo, eu já deixo ele na mala, tipo, fechado, eu boto no cofre do hotel e tal. Mas porque você pode se identificar de outra forma e as pessoas aceitam, Dá independente para do que tirar um for. xerox, tu pode andar com xerox do passaporte, o pessoal É, entendeu? aceita.
mas é um negócio que a pessoa tem que levar em consideração mesmo. Bom, chegamos ao final. Muito obrigado, Gustavo, pelo seu tempo. Quem gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, ativa a notificação, compartilha esse vídeo. Procurem o Gustavo. Isso. Critiquem, xinguem, Quem haters vem em mas mim, que eu façam gosto de isso em mentir. público, façam isso divulgando, né? Divulgando, Né? Critica, Divulgando, mas critica em xinguem público. no Twitter para todos os seguidores aí, porque, né? Salva É, o vídeo e manda por airdrop para as pessoas. Manda para manda pro o airdrop. também. Beleza. E é isso por hoje. A gente espera ter outros convidados especiais, assim como o Gustavo. A gente nem falou tanta coisa, acho que depois a gente pode até marcar uma outra para contar algumas histórias mais É, antigas. É isso, pessoal. Da minha parte, eu me valeu. despeço. Abração, gente.